Rebelião Estelar, meu nome é Fernando e uma das maiores dúvidas aí de tanto pessoas antigas como também dos novatos na saga é como Luke Skywalker conseguiu seu sabre de luz verde, que ele aparece ali no episódio 6 e, na minha opinião, é um dos mais bonitos de toda a saga. Uma das respostas que as pessoas da velha guarda para esse fato vão te contar é que o Luke construiu seu próprio sabre numa caverna lá em Tatooine, enquanto seu fiel escudeiro, o R2-D2, o aguardava do seu lado. Isso normalmente é comentado aí nas rodas de discussão, porque essa é uma das cenas deletadas do Retorno de Jedi, que infelizmente não foram para a versão final do cinema. Mas aí algumas versões de DVD e Blu-ray trazem esse conteúdo como um conteúdo adicional. E de certa forma, a gente poderia até aceitar essa versão, mas ainda fica a questão de como o Luke conseguiu o cristal Kyber para a construção desse sabre, uma vez que a cena deletada só mostra o Luke apertando os parafusos finais e ligando o sabre de luz. E sobre isso, entram várias teorias aí entre os fãs. Mas uma em especial eu acho a mais legal e liga, de certa forma, as trilogias prequel e a trilogia clássica. Mas uma coisa que não é uma teoria é o like que eu vou te pedir nesse vídeo. E se você não for inscrito, se considere aí se tornar mais um membro aqui da Rebelião Estelar. Só precisa clicar nesse botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se e tá tudo certo. E desde já eu agradeço demais. Mas voltando aqui, essa teoria conta que o cristal Kyber que o Luke usa seria, na verdade, o cristal de ninguém mais, ninguém menos do que o Qui-Gon Jinn, mestre do seu mestre, Obi-Wan Kenobi. Esse cristal estaria guardado nas posses do Obi-Wan, e depois que ele morre naquele duelo contra o Darth Vader, o Luke então meio que herda as coisas do Obi-Wan, né? E aí, no meio das coisas do Obi-Wan, estaria esse cristal do Qui-Gon Jinn. Mas essa teoria já foi desmentida porque temos isso bem explicado no cânone, mas exatamente lá nas histórias em quadrinhos. E para explicar essa história toda, vamos partir ali do momento em que o Luke perde seu primeiro sabre de luz, durante o confronto também contra o Darth Vader lá em Bespin. Então, depois dos eventos do Império Contra-Ataca, seguimos Luke, Leia e Lando em algumas aventuras aí pelas histórias em quadrinhos. E na revista Star Wars número 6, lá dos Estados Unidos, publicado pela Marvel, inclusive o Luke consegue um novo sabre de luz, né? O seu segundo sabre de luz, que não é o verde, na verdade, é um sabre com a lâmina amarela, né? E passa a utilizá-la aí ao longo dessas aventuras nos quadrinhos. Bom, e ao longo das edições o Luke faz o uso desse sabre de luz amarelo até o momento em que chegamos lá na edição mais ou menos ali 34, 35, enfim, da história em quadrinho. Nessa história o Luke acaba perdendo novamente o seu sabre de luz depois de uma batalha contra alguns droides assassinos. Então ele se vê na necessidade de um novo sabre de luz. E é aí que começamos nossa história, quando Luke e o R2 vão até o planeta Christophsis, um planeta ocupado pelo Império, para buscar por um cristal Kyber. Nesse planeta, ele acaba conhecendo uma mulher chamada Greta, que está em uma missão de vingança contra o Império. A Greta então decide ajudar o Luke, mas eles acabam numa situação de risco ali no encontro contra uma criatura e acabam sendo salvos pelo misterioso Dr. Kuata. É, e de novo Star Wars trazendo aí esses nomes esquisitos pra gente. O Dr. Kuata então resolve ajudar o Luke e pede seu sabre de luz. O Luke fica meio cismado com isso, né? Mas acaba cedendo. Ele abre e descobre que o cristal amarelo está rachado e por isso o sabre não funciona como deveria. O Luke então questiona o Dr. Kuata sobre o que pode ser feito e o Dr. então explica que o funcionamento do sabre de luz precisa de algumas partes, né? São as partes principais ali e a principal é o cristal Kyber, né? Que vai estar conectado ao portador. E aí descobrimos algo muito interessante, que é como o sabre de luz se comporta, né? E como ele, junto a quem empunha, cria uma conexão quase instintiva. Enfim, o Dr. Kuata explica que os sabres anteriores de Luke nunca tiveram total conexão com ele, porque o cristal não escolheu Luke. Na realidade, o primeiro sabre o Luke ganhou do Obi-Wan e tinha uma certa conexão ali de sangue, porque era de seu pai. E o segundo simplesmente não tinha essa conexão porque o Luke achou ele em um templo perdido.
E para ajudar o Luke, o Dr. Kuata pede para que o Luke purifique um cristal vermelho. O Doutor explica que nunca viu isso ser feito, mas que ele seria possível através ali da conexão de um usuário sensitivo da força, né? Esse lado de tirar o lado sombrio do cristal e deixar ele purificado. O Luke fica meio relutante porque nunca tinha ouvido falar dessa técnica, mas aceita a missão. A verdade é que nós fãs já vimos isso acontecer em Ahsoka, mas até esse momento eles ainda não tinham se conhecido, né? Mas enfim, voltando aqui à missão, o Luke acaba falhando, né? Ele entra ali no cristal e num devaneio ele entra meio que na mente do dono daquele antigo cristal, tem um duelo alimentar e acaba falhando. Ele volta ali ao normal, fala com o Dr. Kuata que não conseguiu purificar o cristal, né? E o Dr. Kuata o interroga para saber mais o que aconteceu nesse processo. Depois disso, o doutor lhe dá uma nova missão, né? Uma missão diferente para que o Luke se conecte com um cristal puro. E nessa parte as coisas ficam muito interessantes. Ao sentar no chão para meditar sobre o cristal, o Luke é transportado para junto do Yoda, e a gente fica meio na dúvida de que local é esse. O Luke explica que está acontecendo, né, ao Yoda, e que ele encontrou os livros sagrados e tudo mais. Mas aqui vemos como o Luke ainda é afobado e não consegue ter paciência com seus treinos. Achando que ele estava numa imaginação, ele tenta sair e voltar da sua meditação, mas a força o empurra de volta para o transe. E o Yoda então lhe dá uma valiosa lição. Ele questiona o Luke se, quando é noite, o sol se vai. E é óbvio que não. O sol, a luz, sempre vai estar lá, não importa a escuridão. O Luke então, pensando nisso, se vai, deixando o Yoda ali. Quando surge o espírito do Obi-Wan, que questiona se ele ainda já estaria pronto para a missão, o Yoda diz que não, mas que é preciso dar tempo ao tempo. E com isso, o Luke sai de seu transe, e nesse momento seu cristal começa a brilhar com um lindo e maravilhoso tom de verde. E é assim, meus amigos, que temos o cristal verde que escolheu o Luke como seu portador. E assim como temos, finalmente, de forma canônica, a explicação de como o Luke conseguiu seu sabre de luz verde. É claro, aqui a gente só viu como ele conseguiu o cristal, mas vamos combinar que essa é a parte mais complicada de todo o processo. O restante é apenas a montagem dos sabres, uns fios passando ali, uns parafusos aqui. Deixa aí nos comentários se você conhecia essa história e se você curtiu a origem do cristal verde. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Novamente, não esquece de deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Se puder, compartilhe também aí com seus amigos. Meu muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou! O Dr. Kuata então resolve ajudar o Luke. Eu não consigo ler o nome, fica sério, não dá. Não dá, cara, Kuata não dá não. O Dr. Kuata então porra, não dá, cara, não dá pra ler esse nome.